Senhor Presidente, os temas que estão no centro de nossas preocupações, a crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima, têm um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável, multilateral, menos assimétrica, livre de hegemonismos e dotada de instituições democráticas. Daqui tenho aberto meus olhos para toda essa coisa maligna chamada de novo governo global, onde a lei marcial reinará, haverá apenas um líder. Mas, por favor, eu gostaria da sua opinião sobre o seguinte ponto. Quanto tempo você acha que levará esse governo para que esse governo se instale totalmente? Olha, o governo global já está instalado, tá certo? Você vê aqui, se você pegar todas as leis que foram promulgadas no Brasil nos últimos 10 ou 15 anos, todas vieram prontinhas da ONU. Tá certo? E, ademais, se inventaram novas técnicas de governo que passam por cima da discussão parlamentar. As decisões são tomadas através de decretos administrativos. Quer dizer, quem governa agora são diretores de departamento, a coisa não passa pelo parlamento, não é discutida, nem nada. E eles estão impondo essas coisas no mundo inteiro. A coisa já está organizada, ela só está, vamos dizer, só não está oficializada. Mas um governo mundial, de fato, já existe, né? Aliás, existe até 3. Né? Tem um que domina aqui o Ocidente, tem outro que domina lá a Rússia e a China, e o terceiro domina o mundo islâmico. Em todos esses lugares você tem um sistema totalitário já montado. Quando eles brigam entre si, é sorte nossa, né? Porque onde tem conflito, você sempre tem uma margem de manobra que você pode aproveitar. Mas quando eles entram em acordo, e quando eles ficam amiguinhos, aí o negócio complica, gente. O professor Dugin, ele no nosso debate lá, ele está dizendo que existe esse esquema globalista, que é popperiano, iluminista, materialista, essa coisa toda, e ele diz que esse é o inimigo do esquema russo-chinês. Isso é mentira, gente. Esse pessoal globalista está favorecendo a Rússia e a China há mais de 60 anos. Você vê, nos anos 50 já houve aqui uma comissão do Congresso americano, comissão parlamentar de inquérito, comissão REES, R-E-E-S-E, que investigou a atividade das grandes fundações bilionárias, financiada por Rockefeller, Morgan, por toda essa turma globalista. E comprovou acima de qualquer possibilidade de dúvida que esse pessoal estava fomentando tudo quanto é tipo de atividade comunista nos Estados Unidos. Esse pessoal sempre trabalhou contra os Estados Unidos. Depois que acabou a União Soviética, o que eles fizeram? Eles fizeram tudo para restaurar a economia dos países comunistas. Soltaram dinheiro para a China, então o investimento que houve na China foi uma coisa monstruosa. A economia chinesa não existiria se não fosse essa turma globalista. Agora, como é que você vai dizer que os globalistas são os inimigos dos chineses? Oh, meu Deus, eles não são os inimigos dos chineses. Eles são os patrões e sócios dos chineses. Então, esse esquema do professor Dugin, em vez de ele liquidar o globalismo ocidental, ele vai liquidar os Estados Unidos e o nacionalismo americano. E daí estará tudo maravilhoso, porque sobrará somente os 3 esquemas globalistas e eles farão as pazes. Isso é o plano do professor Dugin. Farão as pazes e dominarão o mundo. Agora, acontece que, no meu modesto entender, o esquema russo-chinês pode fazer as pazes com o globalismo ocidental, porque elas já andam de mão dadas, né? Mas o Islã jamais vai consentir em ser governado por essa gente. Tão logo a resistência nacional, as últimas resistências nacionalistas, especialmente dos Estados Unidos e de Israel, sejam removidas do mapa, aí é que vai começar a briga. A briga vai ser entre o Islã e o esquema russo-chinês, e os outros 2 esquemas globalistas, especialmente o russo-chinês. Se eles pensam que vão conseguir controlar o Islã, estão muito malucos. Eles têm que quebrar a soberania dos Estados Unidos e de Israel, que são os maiores obstáculos que existem à implantação de um governo mundial. O pessoal da nova ordem global entende que se não quebrar a espinha da soberania americana, não virá governo mundial, ou pelo menos não terá o poder que eles pretendem que tenha.
Para quebrar a soberania, precisa quebrar a economia também. Só que tem o seguinte problema. Dos 3 esquemas globalistas que existem, que é esse esquema ocidental, o esquema russo-chinês e o esquema islâmico, o esquema ocidental só tem como base militar, como suporte militar, os próprios Estados Unidos. Então, eles querem quebrar a espinha do país, mas não podem quebrar por completo. Então, o que eles fazem? Fica fazendo esse jogo de morde e assopra. Então, você vê a ambiguidade do que eles fazem. Então, por um lado, eles tinham que assegurar, vamos dizer, a segurança americana no Iraque. Fizeram isso. Tá certo? Mas, por outro lado, estão abrindo as portas dos Estados Unidos para a invasão islâmica. Não invasão de imigrantes. A invasão dos altos círculos. Esse pessoal muçulmano aqui está comprando todo mundo, é uma compra de consciência que já teve na história dos Estados Unidos. Leiam lá o livro The Muslim Mafia e vocês vão ver que não é pouca porcaria aquele negócio. Então, eles combatem os islâmicos num lugar do planeta e ajudam no outro. Esta ambiguidade é em parte calculada, mas em parte reflete apenas confusão. Para acreditar que existe assim, um poder secreto que controla tudo, o cara precisa ser muito trouxa. O que existe é grupos e pessoas que querem mandar em tudo e querem controlar tudo. O que existe é a presunção de mandar no mundo. Então tem 3 grupos muito fortes, com muito dinheiro, querendo mandar no mundo. Agora, eles não agem de maneira coerente, eles erram. Né? Este plano, vamos dizer, dos Rockefeller, etc., já era para ter dado certo há muito tempo. Né? Eles calculavam que quando chegasse no ano 2000 já estaria tudo montado, o governo mundial não está ainda. Então, eu acho que esse governo mundial será sempre um fracasso. É que nem aquele rapaz que outro dia no Chile desembarcou lá o David Rockefeller, já velhinho na cadeira de roda, um chileno, falou, vai pra casa, filha da puta, nós não queremos seu governo mundial, vai a merda. Né? Aí, e ele dizia, o seu governo mundial vai falhar, vai fracassar. É claro que vai fracassar. Né? Todo projeto, vamos dizer, de poder excessivo, ele fracassa por definição. Júlio César fracassou, Alexandre o Grande fracassou, Stalin fracassou, Mao Tse Tung fracassou, Gengis Khan fracassou, Hitler fracassou, e esses caras vão fracassar também. Os 3 grupos, os chinês, os islâmicos e essa turma do Rockefeller, vão todos falhar. Hoje em dia só existem 3 grandes focos de poder no mundo que, de certo modo, estão disputando o controle global. Esses 3 são, primeiro, essa elite globalista ocidental, que se reúne no CFR, Council of Foreign Relations, Comissão Trilateral, em suma, é pelos Rockefeller, George Soros, essa gente toda. Segundo, você tem a elite russo-chinesa, que é herdeira do antigo Partido Comunista e, no fim das contas, é construída do serviço secreto, serviço secreto civil e militar da antiga União Soviética e do governo chinês. São as mesmas pessoas, a mesma classe que ainda está no poder. Em terceiro lugar, você tem o grupo islâmico, que é constituído, vamos dizer, de uma liderança religiosa tradicional que sempre mandou lá e continua mandando. Então você tem esses 3 grupos. Todas as ações que você vê se desenvolver no mundo têm como origem um desses três focos. E os 3 grupos, eles às vezes competem entre si e às vezes colaboram. Quer dizer, a trama de interesse é muito complicada ali. Então você vê, por exemplo, que às vezes existe um conflito entre a penetração islâmica e a elite local de um país, mas às vezes existe uma colaboração, como por exemplo na Inglaterra. Na Inglaterra o grande agente islamizador é o próprio governo inglês, e sobretudo a família real britânica. Também entre o bloco russo-chinês e o bloco globalista ocidental, também você tem uma mescla de interesses que às vezes divergem, às vezes convergem. Mas o fato é o seguinte, somente esses 3 grupos têm meios de ação. Então qualquer processo político que você veja acontecer, sempre tem como origem um desses 3 focos. Não há outras forças. Sobre esse negócio de nova ordem mundial, todo mundo fala muita besteira no Brasil, porque as pessoas discutem no Brasil pelo imaginário, é uma coisa assim que passou pela cabeça delas. Eles não sabem que existe um treco chamado fato e outro treco chamado documento. Então fica tudo na base do achismo. Então aqui eu fiz uma seleção no livro do G. Edward Griffin. Griffin escreve Griffin. O livro se chama The Fearful Master, O Senhor Temível. É um livro sobre a ONU e como é a modalidade de ação da ONU, especialmente na África, onde arrasou dezenas de países
derrubou um monte de governos legalmente constituídos, instaurou ditaduras, promoveu genocídio, etc. Para você ver que a ONU ainda tem, no Brasil você ainda tem a ideia da ONU como apenas uma assembleia de países, né, que não tem poder nenhum, é um poder apenas delegado pelo país. Não é assim de maneira alguma. Há muito tempo já não é assim. O livro do Cliff Kincaid, é o homem do Accuracy in Media, o livro chama-se Global Bondage, Servidão Global, o plano das Nações Unidas para governar o mundo. Esse livro é mais centrado nas iniciativas mais recentes da União das Nações Unidas e complementa maravilhosamente o livro do Edward Griffin, The Fearful Master. O livro que eu já citei dezenas de vezes, o livro do Lee Penn, P-E-N-N. O livro chama-se False Dawn, a Falsa Aurora, com o subtítulo The United Religions Initiative, Globalism and the Quest for a One World Religion. Quer dizer, a iniciativa, tem uma entidade que chama United Religions Initiative, Iniciativa das Religiões Unidas, o globalismo e a busca por uma religião mundial. Então está lá abundantemente documentado. Esse livro é constituído sobretudo de documentos mostrando o desenvolvimento das discussões e projetos para fundir todas as religiões tradicionais, as religiões novas, numa religião biônica a ser implantada pela ONU. E está lá, olha, o número de pessoas que participaram dessas discussões e projetos é um negócio impressionante. Gente de muito peso. O livro do padre Paul Kramer, The Devil's Final Battle, é o livro que mostra a formação do poder mundial desde o ponto de vista da profecia de Fátima, que foi o acontecimento espiritual central do século XX. Então, vamos dizer, é a profecia de Fátima que nos fornece um ponto de vista unificado para você entender, vamos dizer, a unidade do processo. Então esse livro é absolutamente indispensável. Philip Darrell Collins e Paul David Collins. Collins é C-O-L-L-I-N-S. The Ascendancy of the Scientific Dictatorship. A função da ciência e da tecnologia na constituição do poder mundial. Um livro da mais alta importância. Hervé Rissan. Rissan escreve R-Y-S-S-E-N. Les Espérances Planetariennes. As Esperanças Planetárias. É mais, vamos dizer, é um livro sobre, vamos dizer, o imaginário, as mudanças do imaginário, do sentimento coletivo que estão sendo, vamos dizer, realizadas para tornar palatável, ou pelo menos não é palatável, é para tornar insensível a formação da nova ordem mundial, de modo que esse poder mundial esteja constituído diante dos olhos de todo mundo, sem que as pessoas sequer percebam. Tanto que até hoje tem gente que tem a cara de pau de dizer que isso é uma hipótese, isso é uma opinião. Meu Deus do céu. Se o sujeito diz, eu vou fazer isso assim, 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 assim. Depois ele diz, eu estou fazendo, pá, 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 pá. Depois ele diz, já está dando certo. Eu venho e conto o que o cara está fazendo e ele diz que é hipótese. Eu digo, significa que você não sabe o que é uma hipótese. Né? Hipótese é assim, eu sem ter vamos dizer, a minuta dos planos, a narração das ações, o depoimento do próprio interessado, eu conjeturasse, eu acho que o sujeito está fazendo assim, assim, assim. Mas não é o que acho, eles mesmos estão dizendo, meu Deus do céu. A coisa se existe algo que está bem documentado no mundo, é a formação do poder global. Outro livro do Cliff Kincaid, Global Taxes for World Government, Impostos Mundiais para o Governo Global. Ele mostra como está sendo construída a base econômica para o governo mundial. Isso não é hipótese, isso já está acontecendo. Está abundantemente noticiado. As pessoas, como é simplesmente um projeto muito grande, é uma coisa que é discutida e coordenada e criticada por intelectuais de primeiro plano, por gente muito estudiosa. O cidadão comum está totalmente desaparelhado para isso, e significa o seguinte, que se o cidadão comum americano está desaparelhado, muito mais estão os intelectuais e formadores de opinião no Brasil. Digo para vocês, na Universidade Brasileira e em toda a mídia não tem uma pessoa capacitada para discutir esse assunto, porque não leram nada. Olha, eu li centenas de livros sobre isso, centenas. E desses centenas eu selecionei esse aqui, porque são aqueles que, vamos dizer, primeiro, tem as informações mais básicas. Segundo, são os mais simples, os mais interessantes de ler. Tá certo?
E terceiro, enfoca um assunto do ponto de vista geral. Agora, se você for partir, vamos dizer, para os estudos sobre pontos determinados, então a bibliografia não acaba mais. Tá certo? Dá para você lotar bibliotecas inteiras. E mesmo tudo que eu li, que são algumas centenas de livros, olha, é nada no conjunto. O Brasil traz às Nações Unidas sua vocação de abertura ao mundo. Somos um país que se constrói pela força da diversidade. A vulnerabilidade social de muitos, em muitos países, é explorada pelo discurso do medo e do entrincheiramento. Há um retorno da xenofobia. Os nacionalismos exacerbados ganham espaço em todos os continentes. Diferentes manifestações de demagogia trazem sérios riscos. Mesmo no domínio econômico, o mundo carece de normas que atenuem as assimetrias da globalização. Muitos cedem à resposta fácil do protecionismo. Não nos podemos encolher diante desse mundo. Ao contrário, temos de nos unir para transformá-lo. Mas transformá-lo pela diplomacia. Uma diplomacia equilibrada, mas firme. Sóbria, mas determinada. Uma diplomacia com pés no chão, mas com sede de mudança. Queremos para o mundo, senhor presidente, o que queremos para o Brasil: paz, desenvolvimento sustentável e respeito aos direitos humanos. Queremos regras que reflitam a pluralidade do concerto das nações. Queremos uma ONU de resultados, capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Os semeadores de conflitos se reinventaram. As instituições multilaterais, não. O Brasil vem alertando há décadas que é fundamental tornar mais representativas as estruturas de governança global,